Bom, galera, eu queria aproveitar um pouquinho esse intervalinho que a gente tem, né? Porque a gente ainda tem mais 20 minutos até a próxima partida. E comentar uma coisa aqui com vocês, né? Conversar uma coisinha aqui com vocês que eu achei que é importante eu falar sobre, né? Nessa fase que a gente passou. Porque é o seguinte, o que que aconteceu, né? Essa semana em especial foi uma semana complicada para a comunidade do Smash, tá? Uma semana que acabou pegando meio que de surpresa os jogadores, porque o que que aconteceu, né? Eu vou resumir assim, bem resumido, porque eu acho que também não vale a pena ficar explicando todos os pontos aqui. A gente também não quer entrar nesses assuntos que são pesados. Eu acho que não é todo mundo que quer entrar assim a fundo nisso. E eu, na verdade, eu quero passar um recado assim mais positivo sobre a situação de alguma forma, né? Resumidamente, alguns players e alguns comentaristas que são pessoas influentes na cena do Smash Bros. Da internet americana, no caso, né? Que estão ali sempre participando de torneios, participando de eventos, né? Pessoas conhecidas, pessoas que têm uma certa fama mesmo, pessoas que têm seguidores de Twitter, pessoas influentes nessa cena, acabaram sendo expostos de histórias que eles estavam sendo envolvidos com pessoas de forma errada. Então, quer dizer, houve abuso, houve tentativas ali de estupro, coisas assim que acabaram acontecendo que não são legais, né? Tipo, em nenhum ponto ali são bacana. E algumas acabaram sendo expostas dessa forma. E o que que eu. Ou quando teve essa situação assim, primeira coisa, tá? Eu não vou falar que eu acho que isso foi uma surpresa pra mim. Porque pensa só comigo, né? Você tem um grupo de pessoas, na maioria dos jovens, né? Pessoas ali que ainda né, não tem tanta noção da vida, não tem tanta meticulosidade para lidar com as coisas da vida, né? Sejam as maldades humanas e tudo mais. Então você tem uma comunidade ali de várias pessoas jovens, uma comunidade que vangloria aquela coisa do você, sabe, ter o seu destaque, conseguir o seu lugar ao sol, você ser melhor que os seus oponentes, você ter uma fama, você ter um efeito de manada, né, com as pessoas. As pessoas elas acabam entrando naquele grupo e sabendo que elas têm que ser especiais, elas têm que conseguir alguma coisa, elas têm que ter alguma voz, né? Então você tem todas essas coisas ali no meio e ainda regado, claro, né? Quando você mistura muito jovens assim, sem muito monitoramento sobre o que está acontecendo e tudo mais, tem bebida, tem droga, tem coisas envolvidas ali que é aquele negócio. Você está juntando todos os potenciais, né? E não vai sair, por exemplo, a invenção do foguete ali, né? Você naturalmente já está colocando várias variantes possíveis para que essas coisas aconteçam, né? Então o fato de elas estarem sendo expostas agora é até bom, porque é uma coisa que sempre aconteceu e sempre vai acontecer em grandes grupos, né? Eu já fui vocalista de banda, né? E por mais que eu já era um pouco mais velho, eu tinha 20 e poucos anos, ainda assim é uma idade muito nova, né? 20 e poucos anos para você estar ali na estrada fazendo show e tudo mais. E por causa do ambiente, né? Que principalmente do rock, né? É muito regado com bebida, com groupies, com várias coisas do tipo, a gente vê várias coisas ali que a gente não tem orgulho de ver, né? Pessoas envolvidas com coisas que a gente olha assim e fala, caramba, não é bem isso que a gente curte, né? E felizmente tem gente que ainda tem essa posição, tem gente que tipo consegue se envolver nessa área e não se envolver com essa parte. Mas infelizmente algumas outras acabam sendo apresentadas, acabam sendo levadas por esse lado, seja por, como eu disse, pelo efeito manada, aquela coisa de você querer se destacar, você querer ser alguém, você querer de qualquer custo ter relevância e às vezes esse custo é muito caro, né? E então a influência dos mais velhos e tudo mais acaba pegando nesse ponto. E também às vezes porque simplesmente acontece, né? As coisas estão ali no meio, a pessoa às vezes não sabe se posicionar em relação e acaba acontecendo. Mas assim, de novo, eu não estou aqui para poder pra apontar dedo para ninguém. Eu não tô aqui para chegar e falar assim, ah não, mas ó, isso aconteceu por causa que esse foi responsável, ou então esse grupo que tem que se ferrar mesmo, etc. Não, 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 porque esse tipo de coisa sempre vai acontecer. Sempre vai ter pessoas que vão estar do jeito na cena, tentando fazer a coisa da melhor forma, se divertindo, tentando promover o jogo, tentando fazer um grupo de amizade, tentando fazer as pessoas se unirem com aquele interesse. E tem as pessoas que vão se aproveitar disso, seja para ganhar dinheiro, seja para tipo explorar o pessoal que é mais novo, que não tem muita noção das coisas. Então tem um pessoal que em qualquer cena, em qualquer coisa vai acontecer isso. Né? Tem aquela pessoa que está indo pelo lado puro, que ela realmente gosta daquilo e se esforça para fazer o melhor possível, e tem a pessoa que vai tentar se aproveitar de qualquer forma. Né? Então o que acontece? Esse tipo de coisa eu acho difícil mudar. Mesmo que a gente, eu acho recomendado
que a gente tenha mais monitoria, aquela coisa os próprios pais mesmo, se você não acontece tanto aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos os players eles vão em hotéis para quando é evento e ficam hospedados lá, né? E às vezes sozinhos, moleques de 17, 18 anos, assim, sabe? Então muita coisa pode acontecer disso daí. Não tem pai, não tem responsável, o próprio pessoal do torneio já está preocupado em fazer o torneio, né? Então, assim, dificilmente vai ficar de olho. Então, assim, são várias variáveis que é difícil de limitá-las e acabar com elas. Por mais que eu gostaria, como eu disse, que a gente aumentasse a monitoria, aumentasse o controle, aumentasse formas da gente ter mais segurança em relação a isso. Agora, o que acontece? Né? O que eu acho que é mais importante mesmo nessa história? É você, é o player, tá? Porque uma coisa que eu percebo é o seguinte, muita gente que está nessa comunidade, ou muita gente que gosta do jogo, ou que tá, né, que são só pessoas, são só jovens, ou até às vezes mais adultos e tudo mais, que curtem, eles têm que saber muito bem o porquê que ele está lá. Né? E isso é uma coisa assim que eu gosto de apontar, porque muita gente às vezes é levado pela situação. Eu já vi muitos casos de pessoas que às vezes se transformam em outras por causa de um jogo, ou por causa de uma competição, ou por causa de um orgulho envolvido ali em cima. Então, assim, o fato que eu queria colocar é o seguinte: não é normal você ser afetado dessa forma. Se você está num ambiente que você muda de personalidade, ou que você se sente mais poderoso, ou que você então só ali você se sente feliz, só ali você se sente alguém, alguma coisa está errada com você. Alguma coisa não está no eixo, né? E isso vem de uma pessoa que jurava de todo o pé junto, né? Que é uma pessoa assim que sempre prezou por ter uma sanidade muito aflorada, né? Eu sempre gosto de analisar muito bem as coisas. Eu sou uma pessoa assim muito aberta para falar de vários assuntos. É difícil ter um assunto para mim que é tabu. Pelo contrário, os tabus são os que mais me interessam, porque são os que eu olho e eu falo, putz, esse daqui eu acho que dá para esmiuçar e tentar ajudar alguém e tentar trazer alguma reflexão sobre. E é isso que eu estou tentando fazer aqui agora. Então, assim, o que acontece é que muita gente que é levada, né, pela postura errada, ou então por tentar abusar de alguém, ou então quando a fama vem, quando vem o reconhecimento, a pessoa acaba se cedendo àquilo, começa a mudar a personalidade, ficar dependente daquilo e tudo mais. Todos esses sinais são sinais que a pessoa em si, na raiz, não está bem. A pessoa ela não está feliz com ela mesma, a pessoa está passando por várias pressões, sejam familiares, sejam de vida, sejam espirituais, sejam várias coisas que a pessoa pode estar sofrendo, que faz com que ela tenha esse tipo de atitude. E como eu disse, eu sou uma pessoa que sempre prezou pela sanidade e sim fui diagnosticado com problemas psiquiátricos. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que encarei o problema e abracei sozinho. Então, na época da banda mesmo e tudo mais, eu passei por traumas e problemas na banda que foram tão fortes que me deram sintomas físicos, né? E eu falei, não, isso daqui deve ser besteira, eu tô bem, né? Tô lúcido, eu não tô... Por que isso daqui tá me afetando? Por que eu tô sentindo problemas e tudo mais? E depois de uma longa vistoria médica, eu fui ver que o problema foi esse, foi o trauma que eu passei. Foi o baque que eu apanhei de uma coisa que eu tinha dedicado boa parte da minha vida para ter acontecido e não aconteceu. Então a frustração veio de uma vez. E isso me afetou. E graças a isso, eu pude ver o quanto a gente é frágil nessa parte da cabeça. Porque se a gente tem coisas que são mal resolvidas e a gente vai deixando ali embaixo do tapete, sendo colocado de lado e não vai atrás de uma resposta, não vai atrás de uma ajuda, principalmente ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, ou até mesmo da família, você trocar ideia com seu pai, com sua mãe, você ter um pouco mais de controle em relação a esse problema, não achar que ele é só uma frescura ou uma demência ou uma deficiência de alguma forma, assim. Não, todo mundo tem um porquê das coisas acontecerem. Ninguém é depressivo porque ele só é depressivo. A gente tem até balanços químicos que influenciam nisso. Então, se você tem alguma dessas coisas, se você se sente uma pessoa frágil nesse ponto, você está num grupo, você é uma pessoa, você está sob pressão, você não sabe lidar, você tem muita ansiedade quando você vai fazer alguma coisa que depende de você não consegue curtir um jogo como ele é um jogo, sabe? Tipo, é aquela coisa do se você perde, você já tem que dar um tempo, tem que sair, tem que fazer uma coisa porque aquilo sobe na sua cabeça. São pequenos sinais que você precisa de ajuda, que você precisa dar uma atenção a isso. Então eu acho que o que eu queria falar dessa cena toda que aconteceu, desses abusos e etc e tal, é que são pessoas que não fizeram isso.
São pessoas que não deixaram os seus demônios serem tratados, não deixaram os seus demônios serem explorados por uma pessoa competente ou até por elas mesmas. Às vezes elas mesmas não se sentiram capazes de refletir sobre isso. Então, o que eu gostaria muito de falar é com cada player, com cada pessoa, para procurar o seu eixo, procurar o seu senso de certo e errado e ter uma base sólida, porque se uma coisa que a gente aprende é que um prédio ele precisa de uma base sólida para não cair. E se a gente estrutura essa base sólida com as nossas morais, com o nosso bom senso, com o que a gente acha que é certo pra gente, o que a gente sabe que é certo para os outros, o que a gente faz para tentar trazer mais paz e mais tranquilidade para os nossas pessoas do nosso meio, né, os nossos próximos, é isso que vai deixar a gente forte para quando vier a tentação de desandar ou então ceder para um demônio nosso interno, a gente vai falar não. A gente vai saber dizer não. Então, assim, eu espero que isso seja um bom sinal para todo mundo refletir um pouco sobre a situação. E se você é um desses casos, vá procurar ajuda, sem medo, sabe? A gente está numa fase de quarentena, mas o fato de você ter uma segunda opinião e você poder explorar tudo que está dentro de você, poder falar para uma pessoa, poder exprimir essa para uma pessoa, faz muita diferença. As pessoas acham que não, que é uma coisa que a gente tem que passar só com a gente mesmo, mas até o cara mais forte, ele engolindo, engolindo, engolindo e deixando dentro, uma hora isso pode se manifestar num sintoma sério, numa crise séria de saúde e a gente fica até meio sem saída. Então, eu gostaria muito que você pegasse essa mensagem, quem viu, viu, né? Quem puder ver depois eu vou colocar no YouTube, mas que seja uma mensagem positiva para que a gente torne pessoas e players melhores, porque se a gente é melhor em tratar o oponente, em tratar o adversário e entender que cada um ali é uma unidade, a gente vai ser melhor como comunidade também. Então, eu espero que isso tenha sido de boa valia e daqui 10 minutos a gente volta com mais luta. Até daqui a pouco.